Acolhamos os sacerdotes cantando. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participando da ceia do amor. Alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz pela mão. Ele é luz que ilumina seu povo, com segurança lhe dá salvação. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participando da ceia do amor. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos acolho desejando que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, Senhor nosso, e a ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, e ao tempo que confiamos na misericórdia do Senhor, peçamos perdão de nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos.
vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Deste Eucaristia, cada um que reza conosco de casa, em sua casa, possa colocar neste momento a intenção na qual você deseja rezar esta Eucaristia, como também as intenções que foram lidas no início desta celebração e estas que temos em nosso coração. Rezamos ao Senhor por Raimunda Marques de Aguiar Costa, hoje no 2º mês de sua Páscoa, pedindo ao Senhor que dê o descanso e a luz eterna e à família o conforto espiritual. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Radifim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha boca é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós somos o povo e o rebanho, o povo e o rebanho do Senhor.
Nós somos o povo e o rebanho, o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria, e de a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho, o povo e o rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho, o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom o Senhor Deus e nosso Deus. Sim, é bom o Senhor Deus e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho, o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho, o povo e o rebanho do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos pela ira dele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que, desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Aclamemos ao Santo Evangelho. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam como ovelhas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós celebrando neste domingo, o 11º domingo do tempo comum, tendo terminado toda esta caminhada da Páscoa, tendo celebrado a Ascensão do Senhor, mas também a solenidade de Pentecostes, a festa da Santíssima Trindade. Agora retomamos uma nova caminhada. Esta caminhada acarretada de uma esperança na qual o Senhor reserva a cada um de nós. Dentro desta esperança, e principalmente neste tempo no qual nós vivemos, neste isolamento social, deve ser algo muito mais forte no coração de cada um de nós, né? A nossa esperança está e vem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma música que me foi muito presente e forte no início da minha caminhada na formação catequética dentro da igreja, ainda da minha adolescência, Utopia. Não uma utopia daquilo que nós podemos dizer assim, não vai acontecer, mas na utopia de uma esperança, de um sinal daquilo que pode acontecer, daquilo que nós de fato desejamos e aquilo que nós também precisamos encontrar sempre no Senhor, buscando esta confiança, né? De algo melhor venha acontecer em nossas vidas e na vida de cada um de nós. E ela dizia, quando o dia da paz renascer, esta paz que vem do Senhor, aquilo que nós escutávamos muito bem durante o tempo da Páscoa, né? Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, quando o povo nas ruas sorrir, as roseiras de novo florir, as cercas caírem no chão e as mesas se encherem de pão. E assim nós poderíamos cantar. Então ouçamos esta canção que vai nos dar assim um direcionamento para nós iniciarmos nesta celebração, nesta reflexão, neste domingo, o dia do Senhor. Quando o dia
da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou sonhar. Quando os muros que cercam jardins destruídos, então os jasmins vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção. E esta canção do desejo que o Senhor traz no coração de cada um de nós, para refletirmos esta liturgia, quanto à missão daquilo que o Senhor, quando vai enviar os apóstolos, ele chama os 12, e este chamado, ele é acompanhado de um envio, ide, e anunciai o reino de Deus, mas este anúncio é um anúncio da esperança, e é esta esperança daquilo que nós cantávamos, e devemos ter sempre esta certeza de que o Senhor reserva a nós também este desejo, que é o desejo dele. Então, na primeira leitura do livro do Êxodo, Deus escolhe um povo para que sejam um reino de sacerdote e uma nação santa. O povo este para o serviço, e este serviço, quanto uma das grandes missões que nós devemos acolher dentro da comunidade, dentro de uma vida cristã. E esta missão que Jesus não somente ensinou, nos chamou, mas antes de tudo, ele viveu. E a vida de Jesus, ela vai sempre acompanhada com o seu próprio testemunho. O Senhor é aquele que dá o testemunho com a sua própria vida. E esta vida aprendida, ao mesmo tempo também correspondida naquilo que ele ensina aos seus discípulos. E aí ele dá esta esperança de que quando somos enviados como cristãos para este serviço, é porque ele nos acompanha sempre. Depois, na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, ele vai nos deixando e apresentando um Cristo que dará a vida por nós, não por uma meritocracia, mas antes de tudo, o Senhor, ele chama todos, porque ele veio para todos. Ele não vai fazer uma acepção de escolher aqueles que sejam melhores, aqueles que sejam mais importantes. Até mesmo porque nós vamos olhando na própria escolha de Jesus, quando ele vai escolher os 12. É importante lembrar que ele vai mencionando o texto do evangelho que nós ouvimos, né? Quando o evangelista diz que ele chama os apóstolos, um cobrador de impostos, outro que foi o negador, aquele que traiu Jesus. Então, diante dessa escolha, nós vamos percebendo que Jesus não vai escolher e nem escolheu aqueles que eram melhor. Aqueles que podiam dizer, esse é o mais importante, ou tem qualidades maiores do que outros. Primeiramente, é entender, ele chamou aqueles que ele quis, mas o chamado que o Senhor faz é para todos. Ele escolheu o que ele quis, aqueles que ele quis. Por quê? Porque a escolha de Jesus, a escolha do Senhor, é uma escolha de uma aliança. O amor de Deus
é uma aliança com a humanidade. Por isso que Jesus, quando ele vem a este mundo, é para que venha afirmar esta aliança de amor de Deus para com cada um de nós. Então, este amor, que foi algo que nós refletimos bastante durante todo este tempo da Páscoa, e os textos revelam sempre isso, porque a grande maior e prova de todo o ensinamento de Jesus é na prática do amor. Por isso que ele faz as suas escolhas, e as escolhas dele é para manifestar o grande ato de amor de Deus para com cada um daqueles que escuta a voz do Senhor. Depois, no Evangelho, nós ouvimos que Jesus, ele se compadece, e ao compadecer, não é o sentir pena, mas antes de tudo, o compadecer era entrar no sentimento, mas ao mesmo tempo também entrar no compromisso de viver aquilo que sente o outro também. Quando até falávamos, né, que o amor, quando eu digo que eu amo alguém, ou quando eu digo que eu amo a Deus, é quando eu faço de fato parte da vida dele. Né? Quando existe o amor é quando eu digo e me comprometo e manifesto esta atitude. Eu faço parte da tua vida. Tu tem parte comigo. Então, é isso que vai acontecer. Jesus, ele se compadece. E o compadecer-se é fazer parte. Ele participa da vida daquele povo. E aí vem o sentimento desta compaixão, porque elas estavam, aquele povo ali se encontravam como ovelhas sem pastor. Estavam como ovelhas sem pastor. No judaísmo, o pastor é aquele que protege, é aquele que cuida, é aquele que conduz, é aquele que direciona, é aquele que se preocupa. E são diante desta realidade, Jesus ele vai apresentar-se aos discípulos e ao povo, ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Naquele tempo tinha muitos maus pastores, como hoje também. Porque hoje é atribuído, às vezes, e nós entendemos dizer, quem são os pastores? Os pastores é a primeira imagem que vem na nossa cabeça. Os pastores são os padres, são os bispos, são aqueles que cuidam do povo de Deus, dentro de uma dimensão espiritual, e não somente neste aspecto. Somos sim pastores, mas o pastor é todo aquele que é chamado a tomar conta e a cuidar e a proteger, a zelar, a fazer parte também de um povo. Então aquele, até mesmo dentro da nossa própria casa, o pai, a mãe, ele faz o papel de um pastor, do cuidado, do zelo, do proteger. De fato, esta é a missão do pastor. Jesus, ele diz, eu sou o bom pastor. E esse ser bom pastor é porque ele dá uma atenção muito maior. A atenção e o cuidado que Jesus direciona é totalmente diferente daquilo que nós conhecemos. E às vezes nós damos também. E aí ele vai dizer, estavam como ovelhas sem pastor. Elas estavam desprotegidas. Elas estavam sem esperança. E hoje, no tempo em que nós vivemos, encontramos muitas pessoas assim. Estão vivendo um tempo de angústia como ovelhas sem pastor. Aí não vamos esperar. Agora que seja o padre dentro da comunidade que tenha que cuidar de todo mundo individualmente. Essa é a missão minha, missão nossa, como cristãos, como seguidores de Jesus, como discípulos do Senhor, de fazer o nosso papel de pastor dentro da nossa comunidade, de ouvir o outro, de dar atenção ao outro, de nos preocuparmos com o outro, de zelar pela vida do outro, aquilo que nós temos escutado muito neste tempo, né? Ao cuidado. E aí abrimos um parêntese para lembrar, que ainda como naquele tempo de Jesus, ainda hoje nós encontramos muito maus pastores que se aproveitam da oportunidade, da fraqueza, do sofrimento das ovelhas. Quando nós vamos olhando aí, neste tempo de pandemia, muitas pessoas que se aproveitam do sofrimento, muitos que se aproveitam da oportunidade para lucrar por causa do medo,
por causa por meio da enfermidade dos irmãos. E aí nós vamos olhando assim, que tipo de pastores nós temos dentro de uma comunidade, não dentro da igreja somente, mas dentro da sociedade. Os nossos governantes, as nossas lideranças dentro da comunidade, que manifestam muitas vezes uma aparente preocupação, mas antes de tudo uma preocupação não com a vida do outro, mas às vezes uma preocupação com o seu bem-estar, com o seu proveito pessoal, com o seu autocrescimento, e aí esquece daquele que vive abandonado, à mercê de uma sociedade que às vezes não olha com olhar de compaixão daquilo que Jesus Jesus lançou para com o povo, né? Lançou um olhar de compaixão, se compadeceu-se, entrou no sentimento do outro, não para um aproveito, mas antes de tudo para um resgatar. Aquilo que quando ele faz, ele é a escolha dos 12, ele vai dizer: ide, curai os doentes, expulsai os demônios. Que demônios são esses? Né? O demônio da divisão. Aquilo que divide não é de Deus. Aquilo que divide não é de Deus. E nós vivemos neste tempo muito essa experiência de classificar e dividir. Aqueles que são mais importantes, aqueles que têm mais herdado aquilo que ele compete. Aqueles que precisam, às vezes, são deixados abandonados. E aí vive o mesmo sentimento de uma ovelha sem pastor. Né? Aqueles que não têm vida e vão perdendo as suas vidas, e neste tempo muitas vidas são perdidas por causa de um cuidado, por causa de uma atenção, por causa de um pastoreio seguro. Depois, ajudar aqueles que vivem à mercê de uma falta de atenção, de um cuidado. E aí Jesus vai dizer: não vão primeiro lá os samaritanos, mas vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Não deves ir para entrar em os pagãos e nem os samaritanos, mas entrar as ovelhas perdidas da casa de Israel, aos excluídos, aos marginalizados. São esses que o Senhor envia aos discípulos, aos apóstolos, para que eles vão primeiro, porque aqueles que precisam. A nossa preocupação muitas vezes hoje é de olharmos para uma materialidade, e às vezes esta é importante sim, mas antes de tudo por uma preocupação espiritual que, alguns momentos, diante da falta de fé, achamos que isso não é importante. Não vamos também dizer que é só na oração, não só é na espiritualidade que nós vamos resolver, mas antes de tudo, aquilo que a própria palavra nos direcionava nesses dias, né? Nem só de pão vive o homem, mas da palavra também, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso que Jesus vai dizer: ide anunciar o reino de Deus. Aí depois ele diz, depois de ter anunciado, é o momento agora de que este anúncio seja compreendido, aí vocês vão poder fazer as obras. E estas obras, elas são feitas não em nome próprio. E aí vemos uma grande preocupação neste tempo, de pessoas que manifestam uma aparente preocupação com o sofrimento do irmão, mas antes de tudo, nós vemos uma realidade totalmente oposta daquilo que deveria acontecer. Eu dou, mas eu ajudo, mas eu quero que seja anunciado. Eu quero que seja propagado. Eu preciso que seja fotografado para que seja conhecido. E isto não é compaixão. Parece muito outras coisas daquilo que Jesus nos ensina, fora daquilo que Jesus ensina. Porque isso não unifica, mas muito pelo contrário, divide o sentimento e o coração daqueles que seguem a Jesus. Depois, quando Jesus vai concluindo o evangelho, ele vai dizendo: de graça recebestes, e de graça também deveis dar. De graça recebeste, de graça deveis dar. A solidariedade no tempo em que nós vivemos, ela não pode ser uma solidariedade epidêmica, mas sim
uma solidariedade endêmica onde não pode parar. A preocupação, o desejo de ajudar, de compartilhar e partilhar com os outros, não deveria ser uma preocupação de agora, mas deveria ser uma preocupação de sempre. O cuidar do outro não deveria ser uma preocupação de muitos agora, mas ela deve ser uma continuidade nas nossas vidas. Jesus, ele não fez se compadecer do povo, nem ajudou, somente no momento em que aquela pessoa estava ali, mas ele acompanhava. Tanto que quando ele sobe para o céu, ele não vai dizer, agora vocês ficam aí sozinhos, não. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Em todos os momentos, o Senhor acompanha o seu povo. Aí nós abrimos novamente para a nossa realidade. Nós ouvimos tantas pessoas que dizem estar preocupadas e querer ajudar. Por 1 mês, 2 meses e 3 meses. Agora nós temos com que ajudar. E depois? Será se a necessidade e o sofrimento do povo só é agora? Ou será se a necessidade e o sofrimento do povo não é algo que pode ser continuado? E ele sentir a necessidade de uma compaixão nossa, de uma atenção nossa, né? Porque muitas vezes parecemos para mostrar aquilo que eu quero fazer agora. Jesus, ele não nos ensinou a isto. A sermos oportunistas de momentos diante do sofrimento para eu possa manifestar uma aparente preocupação, mas que seja algo que eu possa continuar sempre, fazer sempre. E aí onde ele diz, não vão lá os pagãos e nem aos samaritanos, vão às ovelhas perdidas. Não vá só naquele que você conhece, naquele momento que os outros dizem que precisa, mas diante da necessidade do irmão em todos os momentos. Em todos os momentos. Essa deveria ser a missão nossa, porque existem muitas ovelhas abatidas e sofridas por falta de pastores. E a oração que nós fazemos e que Jesus direciona no texto do Evangelho: pedi, pois, ao Senhor, ao dono da messe, que envie operários, porque a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Porque são poucos aqueles que, de fato, se compadecem para com o sofrimento do outro. Porque é um compadecer-se de momento e não um compadecer-se por toda a vida e por todas as dificuldades, para o cuidado, para o zelo e, acima de tudo, para uma vivência de comunidade. E aí a gente lembra sempre desta canção, né? E quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, na escuridão de nosso tempo em que nós vivemos nos dias de hoje, queremos pedir ao Senhor que brilhe para nós a sua luz e faça resplandecer o sol da justiça sobre toda a humanidade e a humanidade inteira, agora e para todo sempre. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor as nossas súplicas. Nossa súplica será: Senhor, ouvi-nos. Senhor, ouvi-nos. Protegei o Papa Francisco, o nosso arcebispo Jacinto, o nosso pároco, os padres e os diáconos de nossa arquidiocese, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos. Que a força do vosso Espírito renove no mais íntimo de cada batizado e batizada de vossa Igreja
o dom e o compromisso de serem comunidades vivas e missionárias, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos. Fortalecei a todos os missionários e missionárias que estão nas periferias e fronteiras existenciais deste mundo, anunciando o vosso reino, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos. Atendei, Pai de bondade, este pedido que vos apresentamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Coloquemos no altar, junto com o pão e o vinho, a nossa oferta. As coisas que o mundo oferecia me impediram de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Mas tu viestes e tocaste bem no fundo do meu coração, me ensinaste a te amar. Oh, Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Orai, irmãos e irmãs, para que estas nossas ofertas sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazendo que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas
se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai, vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e ao Jacinto, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, pois São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, aqui lembramos de Raimunda Marques e de Aguiar Costa, que há 2 meses foi chamado junto do Pai. E aos marcados com o sinal da fé, abrindo os vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vem da esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, para confirmar teu amor, faz de nós tua morada, surge um sincero louvor. Brota semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem
Filho de Deus com Pai, e o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, que pede a nós sermos santos. Dai-nos, Jesus, teu poder de se doar sem. Deixa que compreendamos que esse é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Esse chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. E renovem a esperança no Senhor. Oremos. Ó Deus, esta comunhão da Eucaristia configura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então nós continuamos ainda nesta dinâmica de celebrarmos a Eucaristia. Eu aqui, você em sua casa, rezando conosco a Santa Missa, aguardando este tempo que rezamos, pedindo ao Senhor que nos dê um sinal, que toda esta pandemia seja eliminada de nosso meio, de nossa sociedade, do mundo, para que possamos voltar aos nossos convívios, às nossas celebrações presenciais dentro da comunidade paroquial. Durante a semana nós temos uma programação que você pode estar nos acompanhando e rezando conosco desde segunda até no próximo domingo. Nós temos de segunda a sexta-feira o Santo Terço às 15 horas, onde você é convidado a rezar conosco pelas plataformas da nossa paróquia, né? Facebook, Instagram, acompanhando assim a programação. Na terça-feira nós teremos à noite a novena perpétua de Nossa Senhora, do Perpétuo Socorro. Na quarta-feira tem um grupo de oração. Quinta-feira nós temos a celebração da palavra e nós temos a adoração em seguida, a celebração da palavra. Na sexta-feira nós temos a live à noite. No sábado, temos ao meio-dia o ofício da Imaculada Conceição. Aliás, meio-dia não, às 15 horas, desculpa. E à noite nós temos o Ângelus e depois uma palestra, um bate-papo sobre a pessoa de Nossa Senhora, a importância de Maria na vida de nossa comunidade, da nossa igreja. No domingo nós temos a missa às 19 horas, aqui da Igreja Matriz, onde você pode estar de casa rezando conosco. Lembramos também que no próximo sábado, dia 20, iniciaremos a celebração do festejo de São Pedro, apóstolo e pescador, lá da comunidade Nossa Senhora do Amparo, no Porto Velho. Neste ano, a dinâmica da celebração vai ser totalmente diferente, né? Diante de todo o contexto no qual nós nos encontramos. Faremos as celebrações das missas às 18 horas, transmitida lá da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, lá no Porto Velho. Vocês, as famílias, os devotos de São Pedro, podem estar acompanhando a celebração todos os dias. Não será aberta para o povo, uma vez que nós não temos ainda
a liberação para aglomerações de pessoas, até mesmo porque nós temos o cuidado e a igreja zela pela vida, né? E a vida como um todo, né? De que é preferível que nós possamos, neste ano, rezar da forma como Deus nos permite, e no próximo ano estar todos vivos para fazer uma grande festa, né? Aí faremos 2 em 1, né? Por este ano, pelo ano que vem, a gente faz uma festa muito maior, colocando assim todas as nossas alegrias, nossos esforços para que a homenagem a São Pedro seja direcionada. E eu creio que entenderemos, como também a nossa espiritualidade elevada a São Pedro não será menor do que quanto uma presença que estamos, mesmo em nossas casas, continuaremos rezando, né? O grande importância é a oração. Então, cada devoto de São Pedro, possamos rezar, fazer a novena, celebrarmos juntos. De casa mesmo, você pode estar acompanhando e rezando. Porque antes de nós nos encontrarmos, nós devemos nos encontrarmos com o Senhor. E Ele está no meio de nós, quando estamos reunidos 2 ou mais em nome de Cristo. E São Pedro, com certeza, ficará muito feliz quando a comunidade reunida celebra em sua casa, nos lares. E aguardaremos tudo aquilo que seja da vontade do Senhor, na melhor para nós, o Senhor nos reserva. Bem, então, do dia 20 até o dia 29, nós estaremos celebrando e você pode estar nos acompanhando. Depois a gente vai dando mais direcionamento durante este tempo da festa de São Pedro, pelas proximidades também. Então, rezamos também pela família da dona... Deixa eu lembrar aqui o nome da senhora. Da dona Raimunda Marques de Aguiar, que nos acompanha e reza conosco, por ocasião do 2º mês da sua Páscoa, pedindo ao Senhor que dê o conforto espiritual à família, mas também tantas famílias que perdem seus entes queridos neste tempo de pandemia, como a senhora Maria dos Anjos Ferreira Oliveira, que faleceu no dia de hoje, a família enlutada neste momento. Com certeza o sofrimento e a saudade é muito presente, mas também o esposo dela que se encontra internado, seu Antônio dos Reis, pedindo ao Senhor que restabeleça a saúde deste, também de muitos outros que nós conhecemos, e você que reza, pedindo a saúde dos nossos amigos, familiares e da nossa comunidade como um todo. Peçamos então, recebamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A todos tenham uma boa noite, uma semana abençoada e fiquem em paz, o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza